Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eric Asher, eu sou um dos fundadores, um dos sócios fundadores da Monarchis Capital, uma empresa de venture capital que faz investimentos em empresas que estão começando, em startups. Muito provavelmente a maioria de vocês não conhece a gente não aparece muito na mídia, mas as nossas empresas do portfólio, as empresas nas quais a gente investe, acabam aparecendo bastante. A gente fez, um dos nossos investimentos é no peixe urbano, que eu acho que a maioria de vocês conhece. A Boobox é outra empresa do portfólio. Está muito alto, não? Boobox. Tem uma empresa de educação chamada MindLab. E tem uma empresa muito legal que vai ser lançada, na verdade, nas próximas semanas, que vocês vão saber, que chama baby.com.br, que é uma empresa, é um e-commerce de internet que vai vender produtos de bebê, mas num conceito completamente diferente, assim, bem revolucionário para o e-commerce brasileiro. Então a gente tenta fazer um pouco do que os caras lá fora, lá em Silicon Valley, fazem há muito tempo e fazem muito bem, que é construir grandes empresas em um período curto de tempo. Isso é um grande desafio, principalmente no Brasil. Eu vou falar um pouco aqui, o tema, não fui eu que escolhi o tema, é legal falar isso, quer dizer, eu fui convidado para falar sobre esse tema, eu acho que é um tema interessante. Vou tentar falar uns 15 minutos aqui, 20 minutos no máximo, e abrir para perguntas. Mas também, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer no meio da apresentação, também tudo bem. Mas o tema é não caia na bolha, né? Falando de bolha. Acho que todo mundo está ouvindo falar um pouco, tudo isso que está acontecendo no mercado de internet, todo mundo falando de bolha, se estamos numa bolha, não estamos numa bolha, o que vai acontecer. Eu, para falar a verdade, eu não sou um especialista em bolhas. A gente, quando investe em empresas, investe bem a longo prazo. Então, para nós, não importa se está numa bolha ou não, a gente quer construir grandes empresas para elas sobreviverem no longo prazo. Então a gente não fica olhando para tentar acertar o timing de um eventual hype de mercado. Mas a gente não pode negar que tem alguma coisa acontecendo aí quando a gente vê LinkedIn fazendo IPO, agora o Groupon vai fazer, Twitter fazendo IPO, Facebook, todo mundo ali nessa linha de IPOs, valuations bem altos. O que será que está acontecendo? Eu acho importante aqui, eu imagino que aqui tenha vários potenciais empreendedores ou atuais empreendedores. Acho que é muito legal aqui no Brasil os empreendedores começarem a entender o que acontece nesses mercados. Porque as coisas estão acontecendo rápido no Brasil. O mercado está se desenvolvendo, esse mercado de internet e de venture capital. E os bons empreendedores são aqueles que entendem o que funciona nos mercados, como funcionam os mercados de investimento também. Então, na verdade, eu fiz alguns, não sei se vocês vão conseguir ler aqui os slides, mas tá agora que Silicon Valley acabou indo para Hollywood, né, com o filme Social Network, né, a rede social. Finalmente Hollywood olhou para essas histórias interessantes que acontecem em Silicon Valley. Provavelmente vai ter um enredo de algum roteiro de algum filme nos próximos anos, que a gente precisa tentar entender o que será que vai acontecer, né? Será que nos próximos anos a gente vai ver que tipo de filme acontecer? Será que vai ser o retorno da bolha assassina? Todo mundo ainda lembra de 2000, do crash da Nasdaq, que não sei, talvez muitos de vocês aqui não viveram aquela época, né, como empreendedores ou como outros participantes do mercado, mas uma coisa muito traumática que no Brasil demorou 9 anos para o mercado meio que se recuperar daquele crash, né? Acho que o investimento do Buscapé em 2009 foi um grande evento falando, olha, a internet voltou a ficar um negócio atrativo para se investir e de lá para cá só está melhorando. Mas entre 2000 e 2009, a gente viveu uma situação onde a internet era um negócio meio marginal, né? Muito por causa do trauma que aconteceu aqui. A gente teve uma bolha que não criou nenhuma grande empresa muito boa. Nos Estados Unidos, a bolha lá estourou, mas grandes empresas foram criadas, como o eBay, como a Amazon, o próprio Google. E aqui no Brasil tem pouquíssimos exemplos de empresas de internet que foram criadas, porque o mercado não existia também. Será que a gente vai ver só
pequena correção de mercado, né? O vento vai levar algumas coisas aí, mas não vai ser um negócio tão traumático. Talvez isso aconteça, a gente não sabe, mas pelo nível dos valuations dessas empresas que estão fazendo IPO, é relativamente difícil imaginar que esses valuations se sustentem. Espero que se sustentem, eu sou um dos que torcem para que eles sejam certos, mas a gente vai ter que ver. Ou será que a gente vai ver um filme tipo Admirável Mundo Novo? Vai ter um mundo diferente onde a gente vai conseguir passar por esse ciclo de tecnologia e não vai ter uma grande correção? É possível? É possível, tudo é possível. A coisa mais difícil de você fazer é prever o que vai acontecer numa situação dessas. Principalmente porque, normalmente numa bolha, as pessoas não sabem que estão numa bolha. E essa está muito anunciada, está todo mundo falando, analistas falando, então vai ser interessante ver o que acontece. Agora, provavelmente o filme que a gente quer ver mesmo é o Deus é Brasileiro, porque se o Brasil conseguir passar por eventuais crises internacionais, como passou em 2008, com o potencial de crescimento que a gente tem de internet no Brasil, eu acho que a gente vai ter um período aí de no mínimo 5 a 10 anos, onde a gente vai realmente criar uma cultura empreendedora, vai ter investidores de venture capital investindo em boas empresas, e a gente vai conseguir, vamos dizer, não ser só um país de ótimos executivos e ótimos gestores, mas ser um país também de ótimos empreendedores de alto impacto que criem grandes empresas. As bolhas, aqui está meio pequeno, não dá para ver, mas as bolhas sempre existiram, né, e sempre vão existir. Que tem uma lista delas, né, desde a tulipas em 1600, que sempre que tem um movimento especulativo, algum mercado onde você especular, alguém vai ganhar dinheiro, você sempre vai ter uma bolha. Então, elas vão acontecer sempre. Você não pode achar que elas vão, acabou, agora não acontece mais. Elas podem demorar um pouco mais ou um pouco menos. O consenso entre os analistas, se você falar com os analistas de bancos, é que deve ter uma correção em 2013, porque vai ter vários IPOs entre esse ano e o próximo, aí no final do ano que vem, eventualmente as empresas podem não atingir os seus resultados, e aí em 2013 tem uma correção. Mas isso são analistas os mesmos que não previram a crise de 2008, por exemplo. Então também é difícil de você pegar e falar, não, dessa vez os caras estão certos. Mas é mais ou menos essa data aí que o pessoal trabalha. Tem um outro aspecto interessante do negócio do ciclo de tecnologia. Existe um investidor de Silicon Valley chamado Arthur Patterson, um dos fundadores da Accel Ventures. A Accel é talvez hoje um dos principais venture capitals de Silicon Valley. Eles, para vocês terem uma ideia, investiram no Facebook quando o Facebook estava começando. Investiram no Groupon quando o Groupon estava começando. Investiram em várias empresas com grandes valorizações, são caras muito bons. E um dos sócios fundadores é o Arthur Patterson, e ele tem essa teoria dos ciclos de tecnologia que duram 14 anos. São 8 anos de desenvolvimento do ciclo e depois 6 anos de um grande crescimento até você meio que saturar aquela plataforma. Isso aconteceu com mainframes, aconteceu com PCs, aconteceu teoricamente com os browsers de web, com a internet, e agora a gente está no ciclo de tecnologia de redes sociais, como uma grande plataforma. Meio misturado aí, entrando no celular, né? Então é um novo ciclo. Se a gente for aplicar esse ciclo, a gente está falando de 2014, quando seria o final desse ciclo. Então a gente está no meio desse período de 6 anos de grande crescimento. Esse é um outro ângulo, uma outra maneira de ver. A verdade é que sempre que alguém tenta defender que, não, então a gente não está numa bolha porque dessa vez é diferente. Existe um livro sobre bolhas especulativas que se chama This Time is Different. Essa vez é diferente, porque sempre tem essa história. Não, essa vez é diferente. Aí pega e se repete. Então é bom para quem quiser entender um pouquinho sobre esses movimentos especulativos, ler um livro desses para saber mais ou menos o que esperar. Mas a minha opinião pessoal é que, apesar desse livro, apesar dessa ironia aí do This Time is Different, eu realmente acho que no Brasil, dessa vez é diferente. Principalmente se a gente comparar com
a última, vamos dizer, a bolha da Nasdaq, o crash da Nasdaq, que aconteceu em 2000. A situação é muito, muito, muito diferente aqui. E é muito boa. Tem muita coisa boa acontecendo. A gente tem estabilidade econômica, tem mercados grandes, é um país grande, porque é fogo. Se a gente morasse num país pequeno, vai empreender no Equador, na Bolívia, no Uruguai, você não tem mercado, você tem que ir para outros países, o que é muito mais difícil. No Brasil não, a gente pode criar grandes empresas aqui. Tem muito espaço para crescer, a gente está muito longe ainda de penetração de banda larga, penetração de celular, de smartphones. Então, além de ser um mercado grande, é um mercado que ainda vai crescer muito. Leapfrogging é a gente poder usar novas tecnologias para poder avançar mais rápido. A gente, por exemplo, está 5 a 10 anos atrás dos Estados Unidos, provavelmente, se você for comparar, em e-commerce. Nosso e-commerce ele ainda não decolou tão bem, usando todas as funcionalidades que podem ser usadas. O fato de estar 5 a 10 anos atrás não quer dizer que vai demorar 5 a 10 anos para a gente alcançar, porque as tecnologias e o conhecimento vai avançando mais rápido. Então a gente tem uma chance de avançar em 3 a 5 anos, o que demorou 5 a 10 para acontecer lá. E essa é a grande oportunidade que a gente tem. Eu marquei em amarelo aqui, empreendedores cada vez melhores. Isso é uma realidade. Os empreendedores brasileiros estão aprendendo rápido, está tendo, graças à tecnologia, graças a Twitter, graças a Facebook, graças a todas as outras plataformas de compartilhamento de conhecimento, as pessoas estão se falando mais, estão trocando ideias, estão trocando informações. Os investidores lá de Silicon Valley estão vindo para o Brasil e estão trazendo um conhecimento também. Então, isso está acontecendo, é um fenômeno muito legal que está acontecendo. A gente acho que vai ter que ter um distanciamento histórico para poder olhar e entender. Mas ele está acontecendo aqui, hoje. Isso aqui é uma prova disso. É prova dessa melhoria do ambiente para empreendedorismo. As pessoas que antigamente nem cogitavam empreender, hoje elas estão falando, pô, acho que pode ser um negócio legal. Pessoas que querem empreender por opção, não por necessidade. E o Venture Capital, que também é um fenômeno recente no Brasil. Com investidores de Venture Capital, a coisa tende também a acontecer mais rápido e os empreendedores terem mais recursos para poderem criar suas empresas e tomarem um pouco mais de risco. A verdade é uma, assim, a grande mensagem que eu queria passar aqui, falei um pouquinho sobre bolha, a grande mensagem é a seguinte, as bolhas elas vão passar, elas vão estourar, mas os grandes empreendedores, os verdadeiros empreendedores, eles ficam, eles atravessam as bolhas. Então ninguém tem que tentar falar, não, eu não devo fazer isso porque está no meio de uma bolha. Esquece a bolha, esquece. Isso é um negócio seguinte, você quer fazer uma empresa, quer montar a sua própria empresa, quer empreender, quer construir uma grande empresa, vai demorar. E você fazendo com qualidade e se dedicando, a bolha pode te ajudar até, ela vai acelerar as coisas. E mesmo nos períodos, eventualmente, de baixa, se você tem qualidade, você escolheu um mercado legal, você tem o time certo, você vai continuar crescendo. Talvez num ritmo um pouco menor, mas vai continuar. Então, o verdadeiro empreendedor, ele não olha para a bolha. Ele tem que saber o que está acontecendo, mas ele não vai tentar acertar o timing do negócio dele para sincronizar com a bolha. Esse é um outro tipo de empreendedor. Existem investidores, existem empreendedores que fazem isso e podem até ganhar dinheiro. É um outro tipo de abordagem, um outro tipo de risco. Mas os grandes empreendedores, se você for ver que constroem as grandes empresas, eles atravessam todos esses períodos. Essa capa da Fortune é a capa desta semana, para vocês terem uma ideia como esse tema está quente. Né? Tech Bubble 2.0 com o Mark Zuckerberg estourando uma bola de chiclete.